Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Raio X MA. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que requer cuidado e atenção, cuidados da pele. O especialista em dermatologia, Dr. Eduardo Lago, fala sobre as causas e o tratamento da psoríase. Apaixonado por esportes, o urologista Dr. Silvio Moreira demonstra sua desenvoltura no squash. O cirurgião vascular Dr. Paulo Ribeiro tira dúvidas sobre o tromboembolismo venoso. Tudo isso e muito mais você confere agora. As doenças da pele, em muitos casos, causam um severo comprometimento da pele e de outras estruturas, exigindo cuidados hospitalares e tratamentos altamente especializados. Os médicos dermatologistas são treinados em seu período de especialização para o correto diagnóstico e o tratamento adequado dessas graves enfermidades que acometem a pele. Olá, bom dia, tudo bom? Vamos bater um papo com o especialista em dermatologia, Dr. Eduardo Lago, que vai falar para a gente a respeito de como se registrar no CRM e como obter o título de especialista. E também ele vai abordar a respeito da psoríase. Olá, Dr. Eduardo Lago, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Na realidade, como é que um especialista pode se registrar no CRM e obter um título de especialista? Pode ser registrado no CRM como especialista, seja em dermatologia, seja em qualquer outra especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira, pela AMB, aquela pessoa que concluiu a residência médica. A residência médica, ela tem variação de tempo de acordo com a especialidade médica, variando normalmente entre 3 a 5 anos. Então, ao encerrar essa residência médica, que é credenciada ao MEC, de posse do diploma, você vai ao Conselho Regional de Medicina e solicita esse registro seu como especialista. Então é gerado um número de registro e você pode atuar livremente exercendo essa atividade. Existe outra forma também, você realizar uma pós-graduação registrada junto às sociedades médicas, que tem uma carga horária muito próxima, muito parecida com a residência médica. Mas uma vez feita essa pós-graduação, se torna necessária uma prova onde você comprove a sua eficiência, né, naquele assunto. Essa prova é realizada pela sociedade médica, no caso da dermatologia pela SBD. Anualmente é feita essa prova e isso então é emitido um título de especialista. De posse desse título de especialista, você pode também ir ao Conselho Regional de Medicina do seu estado e se registrar como especialista. Só então você poderia estar exercendo, colocar no seu carimbo de que você exerce essa atividade, de que você é dermatologista e pode estar trabalhando não só nessa área, como em outras áreas afins, né? No caso da dermatologia, a gente tem a área de cosmetologia, né? A área de cirurgia dermatológica e cada especialidade médica tem as suas características. Doutor Eduardo, como o nosso telespectador pode saber que realmente aquele médico é especializado? Ele deve entrar no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado e lá você vai colocar qual a especialidade médica que você está procurando. Então tem um itemzinho onde você bota CRM, MA, item dermatologia, vão aparecer todos aqueles que de fato são dermatologistas. Se o nome da pessoa que você está procurando não está aparecendo ali, é porque ela não é dermatologista verdadeiramente, não poderia estar exercendo essa atividade. E isso é válido para todas as outras especialidades médicas. Então é de suma importância que a pessoa vá se consultar realmente com um especialista cadastrado e especializado. É importante que, embora na medicina você possa trabalhar, né, livremente, né, nada me impede de um paciente chegar no meu consultório com uma queixa de alguma dor no estômago e eu passar um medicamento, mas ele está sabendo que não está consultando com um especialista, né, do estômago, um gastroenterologista, está sabendo que é o seu dermatologista que de repente passou algum medicamento. Diferente quando ele chega em um consultório achando que está consultando, né, de fato com um dermatologista ou com um cardiologista e essa pessoa não tem essa formação necessária. Então, isso
pode causar graves transtornos, seja atraso no diagnóstico, um diagnóstico não feito de forma correta. Então é importante procurar realmente aqueles que são especialistas e que conseguiram fazer esse registro, porque se você não consegue cumprir todas aquelas necessidades, o conselho não aceita fazer esse registro como especialista. Agora, doutor Eduardo, vamos falar a respeito da psoríase? Sim, a psoríase é uma doença inflamatória, crônica, recidivante. O que quer dizer isso? É uma doença que se caracteriza pela formação de placas avermelhadas, que se localizam principalmente em joelhos, cotovelos, na nuca, nas costas, que descamam bastante. E ela cursa com períodos de melhora, períodos de piora. É uma doença que tem tratamentos diferentes para as diversas formas de intensidade da doença, mas é uma doença que você vai estar a vida inteira em acompanhamento. É uma doença que entra em remissão, mas que a gente não consegue acabar de forma definitiva com ela. E o que causa? Ela é de origem genética, há uma predisposição genética, mas existem diversos fatores ambientais que acabam, às vezes, desencadeando. Você pode, às vezes, herdar, mas não passar a vida sem manifestar a doença. Mas o estresse, a ansiedade, às vezes, é um fator desencadeante. Alguns medicamentos podem também desencadear a doença. E uma vez que ela começa, ela precisa estar sempre em tratamento. Seja com o uso de medicamentos de uso local, medicamentos de uso sistêmico, via oral, às vezes medicamentos até injetáveis, intravenosos, e é uma doença que tem evoluído muito, A gente tem feito muitos avanços, medicamentos novos têm surgido e nos ajudado a controlar formas graves, porque essas lesões que eu falei, que mais comumente se localizam em joelhos e cotovelos, algumas vezes tomam conta de todo o corpo, acomete 100% da pele. O tegumento é acometido pela doença. Então, para essas formas mais graves, a gente tem tido muitos avanços, muitos medicamentos novos têm entrado no mercado. Quais são os sintomas? A doença ela não costuma ter sintoma, não costuma coçar muito, São mais os sinais, que são aquelas características, são as placas vermelhas que se localizam principalmente em cotovelos e joelhos, placas espessas e com uma escama muito espessa também. Então essa é a principal característica da doença, mas ela muitas vezes é assintomática, o paciente não sente coceira, não sente dor, apenas está presente. E é uma doença que, se não for cuidada, não for dada devida atenção, ela pode evoluir. É uma doença que não se limita somente à pele, ela pode acometer também as articulações, as juntas, causando artrite, artrose e comprometer outros órgãos e sistemas do organismo. Existe uma forma para se prevenir da psoríase? A doença vai surgir em quem tem a predisposição, O que poderia fazer para estar evitando é não ter uma vida tão estressante, com tanta ansiedade, que isso todo mundo gostaria de ter, mas não consegue. Então, para aquelas pessoas com predisposição, a doença vai chegar. Mas a forma que você tem é prevenir que ela avance, é buscar o mais cedo possível o tratamento, para controlar desde aquelas fases iniciais e não ter as sequelas da doença, que às vezes causam incapacidades até de mobilidade. Então quer dizer que quem tem psoríase, o fator principal é o estresse? O fator desencadeante principal, o fator agravante principal da psoríase é o estresse. Então temos que manter a calma e relaxar para evitar essa doença. E buscar o mais brevemente possível tratamento para esse controle. E de que forma a gente pode tratar? Pode tratar através do uso de medicamentos de uso local, através de tratamentos à base de luz, de radiação ultravioleta, que é a fototerapia, ou o Excimer, medicamentos de uso sistêmico, medicamentos injetáveis, tanto subcutâneo como intravenoso. Hoje existe uma variedade grande de tratamentos para cada grau de intensidade da doença. Essa doença ela pode aparecer em qualquer idade ou tem uma idade específica? Essa doença pode aparecer em qualquer idade, embora tenha alguns picos mais frequentes, por volta dos 20 a 30 anos e após os 50 anos de idade. Mas a criança pode ser acometida, pessoas mais velhas também, e quanto mais cedo a doença surge, mais chance dela ir agravando durante a vida, de chegar em fases mais avançadas. Então, buscar sempre que notar qualquer alteração, auxílio do médico. Porque a dermatologia, as pessoas às vezes misturam um pouco as doenças, os sinais eles são muito parecidos.
Então o paciente às vezes mistura psoríase com uma alergia, né? Então é importante buscar o auxílio de um especialista e não se automedicar, que a população brasileira faz com muita frequência. Até porque no caso, se a própria pessoa fizer automedicação, não sabendo na realidade qual é o problema, pode piorar. Pode piorar e às vezes retardar o diagnóstico e dificultar. Às vezes ele chega no médico, no especialista, utilizando o medicamento. Então dificulta um pouco a avaliação do especialista. O ideal é que venha com a doença sem ter sido manipulada e a gente possa fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Doutor Eduardo, qual é a melhor forma de conviver com esse problema? Entender que é uma doença crônica, recidivante e que vai precisar sempre estar em tratamento, sempre em acompanhamento. E hoje a gente consegue controlar de forma a deixar o paciente bem sem estar manifestando as lesões, que às vezes são muito constrangedoras. Doutor Eduardo Lago, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Mais fina e delicada do que a do restante do corpo, a pele do rosto, por estar mais exposta ao sol e à poluição, pode pagar um preço alto se não for muito bem tratada. Cuide bem da sua pele, beba bastante líquido durante o dia e não se esqueça de usar o protetor solar, mesmo em dias nublados. A LeCorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. LeCorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. Ele é especialista em urologia, mas nas horas vagas, sua especialidade é praticar esporte. Vamos saber mais sobre o lado esportivo do Dr. Silvio Moreira no Perfil Raio-X. No Perfil Raio-X de hoje, vamos conversar com o Dr. Silvio Moreira. Ele que é urologista, gosta de praticar rally, kitesurf e também squash. É isso que eu chamo de um médico esportista. Dr. Silvio, como começou a paixão pelos esportes? Rita, desde jovem, né? Eu sempre gostei muito de praticar todo tipo de esporte, né? E essa paixão, com o tempo, ela só vai crescendo, só vai, na realidade, mudando o foco. Mas desde cedo eu sempre gostei muito de praticar vôlei, futebol, entendeu? E à medida que a idade foi passando, eu fui escolhendo alguns que a paixão era maior. Qual foi o primeiro da lista? Dos que eu pratico atualmente, o que eu comecei, que já tem 11 anos, foi o rally de moto, né? Moto voltado para esse terreno off-road, né? Que apesar de parecer um esporte pouco seguro, mas não, é o contrário, com muita segurança envolvida, né? Com muito equipamento, o que acaba se tornando uma coisa prazerosa para a gente. Já participou de algum campeonato? Na moto eu já participei de vários, né? Campeonatos brasileiros, né? Já participei do Rally dos Sertões, né? Que é uma prova que corre aí 9 estados do Brasil. Já corri campeonatos aqui no Nordeste, em Ceará, em Natal, né? João Pessoa.
vários lugares aí do Brasil, sempre com muita paixão, com muito afinco. Por que escolheu a medicina como profissão? A medicina, assim como o esporte, né, foi uma paixão também. Eu, desde jovem, né, sempre me vi como médico, nunca me vi como outra profissão. Então, desde cedo, lutei por isso, estudei muito, né, naquela época que era o vestibular tradicional, de se ouvir o resultado no radinho, né, olhar o resultado no jornal, isso não existe mais, né, agora é tudo no computador. Mas eu sou dessa época, né, e a medicina sempre foi um objetivo na minha vida, desde jovem. Tem outra profissão que você gostaria de exercer, se não fosse a medicina? Acho que não. Hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Só se vê sendo médico? Só sendo médico, né? É o meu dia a dia, é o que eu faço, é o que eu gosto, né? Não existe outra, não me vejo fazendo outra coisa além da medicina. Quem é Silvio Moreira? Bom, Silvio Moreira, eu sou um cinquentão, né? Na realidade, 51 anos, né? Que é a idade da boa ideia, né? Bem vividos, né? Bem vividos, né? Sou pai de 3 meninas lindas, maravilhosas, né? Que me acompanham em tudo que eu faço, no esporte, na profissão, entendeu? E isso é o que me traz motivação, me traz paixão para tudo que eu faço na vida. O senhor, como médico, aconselha o esporte? Sem dúvida. E aconselho mais, aconselho que você pratique não o esporte da moda, aquele esporte, o que está no momento agora, o que aparece na televisão, mas que você pratique o esporte que você gosta. Esse é o grande segredo de você chegar aos 51 anos, né, fazendo como eu faço esporte radical, né, praticando esporte de impacto, é fazer o que gosta. Né? Eu, por exemplo, eu não gosto de academia. Eu vou para academia realmente quando tem uma competição, que eu preciso me preparar, mas não gosto. Mas adoro a moto, adoro o squash, adoro o kitesurf. E isso daí me motiva e eu acabo entrando no esporte. Então nada melhor do que a gente fazer o que a gente realmente faz com paixão e faz com amor. Com certeza. Bem, Rita, já que a gente está falando de esporte, de squash, nada melhor do que você experimentar um pouco do squash. Vamos lá? Vamos lá. Raquete é uma raquete parecida com a raquete de tênis. Então, qual é o primeiro passo para aprender a praticar squash? O primeiro passo é conhecer o equipamento. É importante ter equipamento de segurança, no caso o óculos. A bolinha, se você percebe, uma bolinha, né? Ela é dura, ela quase não pula, né? Essa é a dificuldade. E ela, à medida que a gente vai jogando, ela vai esquentando. Então, se ela pega no corpo, né? Queima, fica muito feio quando bate. Então tem que ser e bem no olho é terrível. Então, usar óculos. No caso aqui você não vai precisar, porque a gente vai só fazer o treinamento, te apresentar o esporte. Tá certo? O movimento, são 2 movimentos. Um é o movimento aqui, né? Você precisa com a perna direita à frente, você bate a bola, e o movimento esquerdo é com a perna invertida, você bate do outro lado. Né? Precisa acertar sempre da linha para cima do saque. Sempre essa linha? Para cima, certo? Nunca para baixo? Nunca para baixo. Ou seja, deve ser imagina como uma quadra de tênis que fosse a rede. Exatamente. Tá? Eu vou tentar mais uma vez para mostrar para você que não é nada fácil o squash. Vamos lá, Rita. Vamos lá. Então lá vai. Viu? Não é nada fácil. Eu tentei, me esforcei bastante, realmente suei a camisa, mas, enfim, não deu. Acho que eu tenho que praticar outro esporte. Mas valeu a pena. Doutor Silvio, obrigada pela entrevista, por ter cedido o seu tempo para a gente aqui no programa Raio X MA. Foi um prazer, estou à disposição. Espero que você aí de casa tenha gostado.
A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. Estamos na companhia do Dr. Paulo Ribeiro, que vai falar sobre um assunto que tanto incomoda a nós mulheres e aos homens também. Não é verdade, Dr. Paulo? Sim. Antes de tudo, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Dr. Paulo, como é que as varizes incomodam o nosso corpo? As varizes, elas se formam através de uma dilatação. O fluxo venoso normal, a circulação, ela sobe e esse fluxo ele é mantido através de válvulas. Quando essas válvulas não funcionam bem, as veias começam a dilatar. E se dilatam e tornam-se tortuosas. Nesses casos, são as varizes. E quais são os tratamentos? O tratamento das varizes depende muito do tamanho das varizes. Aqueles vasinhos que se chamam telangiectasias pode ser feito com aplicação química, que é a injeção do líquido, e o tratamento térmico, que é o laser transdérmico e a radiofrequência transdérmica. E quais são as alterações que são provocadas no nosso corpo? Bom, as pessoas podem se queixar de dor, inchaço, cansaço, sensação de peso e algumas vezes parestesia. Parestesia que no caso é o formigamento. E nos casos mais avançados, às vezes a pele ela pode alterar, ela pode ficar mais escurecida, pode ficar endurecida e até mesmo, em alguns casos mais sérios, se formar ferida que se chama úlcera varicosa. E quais as partes do corpo que elas podem atingir? As partes que atingem, geralmente, a grande maioria das vezes, são os membros inferiores e face. No caso dos membros inferiores, pode ser desde aqueles vasinhos pequenininhos até aquelas varicosidades grandes. E face, somente as telangiectasias, devido principalmente àquela exposição do sol em relação à face. Doutor, quais são os fatores para o surgimento das varizes? O principal fator é o fator genético. A pessoa tem já uma tendência a ter varizes. Outros fatores, como desencadeantes, vão fazer com que essas varizes surjam. No caso, o uso crônico de anticoncepcional, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, a gravidez e em alguns casos, pessoas que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentado, que já tem aquela predisposição a ter varizes. Toda mulher grávida pode ter varizes? Ou não? Não. Só naquelas que realmente tem já uma predisposição a ter varizes. As varizes elas acabam sendo um problema estético ou isso tem a ver em relação à gravidade para a nossa saúde? Sim. Elas podem ser estéticas, principalmente quando são os vasinhos e pequenas varizes, que muitas das vezes não incomoda a paciente. Então, o problema é mais visual. Quando elas já são muito calibrosas, elas realmente podem interferir no dia a dia da pessoa, na capacidade de trabalho, em complicações como alterações da pele, formação de feridas, risco de hemorragia e risco de trombose venosa.
Ferir uma veia com varizes pode causar um sangramento abundante? Pode, mas assim, a circulação venosa é uma circulação de baixa pressão. Então é uma hemorragia de fácil controle. Basta a pessoa comprimir o local do sangramento que com certeza vai ter um resultado bom. Quais são as recomendações para as pessoas que sofrem com esse problema? A principal recomendação é, primeiro, procurar o tratamento precoce. Não ter medo de tratar, porque são tratamentos simples. A cirurgia de varizes é um tratamento simples. Fazer atividade física. Pessoas que trabalham muito tempo sentado, muito tempo em pé, usar a meia elástica. E o aparecimento, o surgimento das varizes, isso independe do fator idade? Independe do fator idade. É mais comum em mulheres, na proporção de 4:1, mas os homens também podem ter. Doutor, em que casos é necessário a intervenção cirúrgica? Na verdade, quando as varizes elas já são de um calibre já elevado, mesmo que sejam pequenos, aquelas varicosidades muito grandes, existe a indicação. Por quê? Porque elas tendem a aumentar com o tempo. E com o tempo é que aparecem as complicações. Então, sempre está indicado. Mas é claro que as pacientes, elas podem muito bem optar por ter um tratamento clínico. No caso do tratamento clínico, seria a meia elástica e algumas medicações, tá? Mas sempre a gente indica a cirurgia na medida do possível. Agora eu convido você aí de casa a conhecer uma das técnicas para os tratamentos de varizes. Na escleroterapia laser, a gente usa o ar frio, que é para anestesiar e proteger a pele, tá? E um gel frio também. Porque o laser ele pode doer um pouco. Isso aqui ajuda a proteger e a anestesiar a pele. Aí a gente começa, tá? Disparado. Aí o objetivo é que ele suma ou fique com essa coloração mais escura. A vantagem é que você não tem nenhum sangramento. Não há formação de hematomas. E as sessões diminuem com o tratamento a laser. Cada sessão de laser equivale a 3 a 4 sessões de escleroterapia convencional. Doutor Paulo, agradeço a sua presença aqui no nosso programa Raio X MA. Eu que agradeço. Muito obrigado. Acompanhe a MBMA no Facebook e aproveite para dar sugestões sobre um tema da saúde que você quer saber mais. O nosso programa chegou ao fim, mas no próximo sábado temos um novo encontro com mais dicas de saúde para você. Até mais!